Olá, galerinha do quarto ano. Vamos estudar sobre adição e subtração de frações. Está aí no capítulo 10 do seu livro. Primeiro, vamos começar com a adição de frações. Para somar frações que têm o mesmo denominador, somamos os numeradores e mantemos o mesmo denominador. Só relembrando, numerador é o número que fica em cima na fração e denominador é o que fica embaixo. Então, aí nós temos 8 sobre 2, ou 8 meios, mais 2 meios. Então, nós temos duas frações, a soma de duas frações. Observem que o denominador da primeira fração é igual ao denominador da segunda fração. Então, quando você for somar ou subtrair frações, primeira coisa que você precisa observar é se os denominadores são iguais ou diferentes. Se forem iguais, resolve da forma que eu vou explicar aqui. Se forem diferentes, vocês vão aprender mais para frente. Então, são iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir, porque se eles são iguais, eu repito. E vou somar 8 mais 12, 20. E por que 20 sobre 2 dá 10? Porque simplificou. Toda fração, quando der para simplificar, precisa ser simplificada. Esse tracinho aí da fração é uma divisão. Então, 20 dividido por 2, 10. Essa é uma forma de simplificar. Em outros casos, eu vou mostrar a vocês como simplificar. A mesma coisa acontece aí neste segundo exemplo. Observem que aí nós temos 3 frações. 1 trezeavos mais 5 trezeavos mais 3 trezeavos. Como os denominadores são iguais, então eu repito o 13 e vou somar. 1 mais 5 mais 3 dá 9. Não tenho como simplificar. 9 não dá para dividir por 3 e também não dá para simplificar. Então, para aí. Próximo exemplo, 14 23avos mais 7 23avos mais 2 23avos mais 23 23avos, ou inteiro. Então, nós temos a soma aí de 4 frações com denominadores iguais. Então, eu repito o denominador e somo. No final, eu vou simplificar. No caso, 23 dividido por 23 dá 1. Tem um errinho aí, no lugar desse último mais, é uma igualdade. Agora, vamos fazer a subtração de frações. É a mesma coisa da adição, porém, em vez de você somar, você subtrai. Você vai observar os denominadores. Se forem iguais, repete o denominador e subtrai os numeradores. No caso, repetiu 2, 12 menos 8 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. A mesma coisa embaixo. 5 trezeavos mais 3 trezeavos menos 1 trezeavos. O 13 se repete, eles são iguais em todas as frações. Então, eu vou repetir o denominador 13 e vou subtrair. 5 menos 3, 2. 2 menos 1, 1. Não tem como simplificar, então para aí. Essa fração aí é irredutível. O mesmo acontece no último exemplo. Número misto. O que é o número misto? A fração formada por inteiros e partes de outro inteiro é chamado de número misto. Então, veja aí o exemplo. Eu tenho 1 e ao lado do 1, que é a parte inteira, eu tenho uma fração, 1 meio, sem sinal nenhum entre eles. Então, como se resolver o número misto? Pega a parte inteira, que no caso aí é o 1, multiplica pelo numerador, o resultado soma com o denominador, multiplica pelo denominador, tá? Corrigindo aqui, multiplica pelo denominador e soma pelo numerador. Então, vai ficar assim, 1 vezes 2, 2. 2 mais 1, 3. Então,
dá 3 e repete o 2, que é o denominador. Como simplificar frações? Simplificar uma fração é obter outra fração equivalente com o numerador e o denominador menores. Para simplificar uma fração, divide-se o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero, ou seja, não tem como dividir por zero, tá? E se também dividir por 1, vai dar no mesmo, então, a partir de 2. Se o numerador e o denominador não têm divisores comuns, então a fração não pode ser simplificada e recebe o nome de fração irredutível. Então, nós temos aí 4 exemplos. Primeiro exemplo, 8/44. Então, eu vou dividir, eu vou pensar em um número que dê para dividir pelo numerador e pelo denominador. Só lembrando que todo número par dá para dividir por 2. Então, no caso aí, 8 dividido por 2, 4. 44 dividido por 2, 22. 4/22 ainda dá para dividir. Então, os dois são pares, dá para dividir por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 22 dividido por 2 dá 11. 2/11 não dá mais para simplificar, para dividir. Porque o 2 daria por 2, mas o 11 não dá. Então, a fração irredutível é 2/11. Vamos para o segundo exemplo. 12/42. Vamos pensar em um número que dê para dividir os dois. Então, é bem mais fácil quando você pensa, se eu tenho dois números pares, eu vou dividir logo por 2. Então, 12 dividido por 2 dá 6. 42 dividido por 2 dá 21. Então, agora eu tenho 6/21. Eu posso dividir o 6 por 2, mas o 21 não dá. Então, tem que ser um número igual para os dois. Então, 6 dividido por 3 dá 2. 21 dividido por 3 dá 7. Agora, não tem mais como se dividir, porque 2 dá por 2, mas o 7 não dá. 7 dá por 7, mas o 2 não dá. Então, a fração irredutível é 2/7. O próximo exemplo, 8/20. Dividindo ou simplificando por 2 dá 4 e 20 dividido por 2 dá 10. Agora, ainda continua. 4 não colocou aí, mas 4 décimos ainda dá para simplificar. 4 dividido por 4 vai dar 1. E 10, ou 4 dividido por 2, vai dar 2. E 10 dividido por 2 dá 5. Então, o resultado está bem aí ao lado, 2/5. Beijinhos! Vamos tirar todas as dúvidas de vocês na aula Zoom, tá bom? Até mais!